Hoje é sábado e eu gosto de devagar, de filosofar no sábado. Então vamos comigo. Eu estava pensando aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi às vezes infeliz na sua fala e pode ter perdido as eleições muito mais pelo que ele falou do que pelo que ele fez. Ele tinha um governo técnico que se portou muito bem em momentos difíceis, como a pandemia. E agora, o presidente Lula tem exagerado, na minha modesta opinião, na sua fala, na direção do Banco Central, um Banco Central independente. É como se todos os problemas do Brasil fossem de responsabilidade do Banco Central, que só tem por missão entregar a inflação de preferência na meta, que é 3% ao ano, podendo subir 1,5 ponto para cima ou para baixo. Essa é a meta de inflação. Então o Banco Central tem por missão preservar o poder aquisitivo da população brasileira, porque a pior coisa que existe é um processo inflacionário. E a ferramenta mais dura no controle da inflação é a taxa de juros. E ele se reúne a cada 45 dias, estuda o cenário, interno, externo, e decide sobre o nível de juros mais adequado para evitar soluços inflacionários. Porque se vier um soluço, a inflação pode vir forte. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? O presidente Lula passou nos últimos dias, na última semana e nos últimos dias, por problemas no seu governo. Problemas com a PEC do fim do mundo, que queria deixar de compensar créditos fiscais, o setor produtivo arrepiou. Ele teve o problema do leilão do arroz, e outras coisas mais. Mas o principal é o fiscal. Ninguém está convencido de que esse governo vai equilibrar as contas públicas. E a gente só tem percebido que o tamanho do buraco está ficando cada vez maior, como nós vimos nessa semana com a divulgação do déficit do governo central, que foi o pior desde 2020 e o segundo pior desde que a série histórica começou a ser divulgada em 2012. Então nós estamos falando que as despesas estão crescendo a 13,5% e as receitas a 8%. A conta não vai fechar. E se o governo não colocar na mesa um plano de corte de gastos, porque não está tendo mais de onde tirar receita, de onde aumentar impostos, nós vamos ver essa situação se deteriorar. Porque a credibilidade no Brasil vai minando. E o risco Brasil, ele é dado pela taxa de juros. Então, quanto mais o governo gastar sem ter de onde tirar, maior é a percepção de risco do país. E quando o presidente mira a metralhadora para o Banco Central, que trabalha diuturnamente para impedir a inflação, para tentar entregar a inflação na meta, ele está dando um tiro no pé. Ele tinha que mirar a sua metralhadora ou os seus esforços para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento e ver onde cortar. Temos que cortar despesas. As contas têm que ser equilibradas. Enquanto isso, o dólar disparou e fechou a R$ 5,58 ontem. A bolsa não aguentou, caiu 0,32 e só não caiu mais porque as exportadoras subiram, turbinadas pela valorização de 15% do dólar em um ano. Esse é o quadro. E enquanto isso acontecer, pressão dos juros. Presidente, faça a sua parte, chame a sua equipe, corte gastos. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.